Boa tarde a todos os filhos e filhas de Deus. Eu estou aqui humildemente para estudar a palavra sagrada do Novo Testamento, da qual eu peço para que todos assim que ouvirem esse vídeo e assistirem, vamos fechar nossos olhos para entrar em conexão com a sagrada divina presença eu sou e pedir a permissão para que essas palavras sejam inseridas em nossas mentes e corações. E agradecemos o amado Cristo que nessas palavras sagradas nós possamos trazer uma reflexão sobre nossas vidas. Então, assim, agora, em 1 Coríntios, capítulo 15, eu leio a ressurreição de Cristo. Paulo está falando através do Cristo nesse capítulo. Irmãos, quero lembrar-vos o evangelho que vos anunciei e que recebestes, e no qual estáis firmes. Porque eles sois salvos, se o estáis guardando tal qual ele vos foi anunciado, a menos que tenhais abraçado a fé em vão. De fato, eu vos transmiti antes de tudo o que eu mesmo tinha recebido, a saber que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, foi sepultado, ao terceiro dia foi ressuscitado. Segundo as Escrituras, apareceu a Cefas e depois aos 12. Mais tarde apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez. Destes a maioria ainda vive e alguns já morreram. Depois apareceu a Tiago, depois a todos os apóstolos. Por último apareceu também a mim, que sou como aborto. Pois eu sou o menor dos apóstolos, nem mereço o nome de apóstolo, por eu persegui a igreja de Deus. É pela graça de Deus que sou o que sou, e a graça que ele reservou para mim não foi estéril. A prova é que tenho trabalhado mais que todos eles. Não propriamente eu, mas a graça de Deus comigo. Em resumo, é isso que tanto eu como eles temos pregado, e é essa a fé que abraçastes. Eu sou, eu sou, eu sou. A ressurreição dos mortos. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como podem alguns dentre vós dizer que não há ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é sem fundamento. E sem fundamento também é a vossa fé. Se os mortos não ressuscitam, estaríamos testemunhando contra Deus que ele ressuscitou Cristo, enquanto de fato ele não teria ressuscitado. Pois se os mortos não ressuscitam, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé não tem nenhum valor e ainda estáis nos vossos pecados. Então também pereceram os que morreram em Cristo. Se é só para esta vida que pusermos a nossa esperança em Cristo, somos dentre todos os homens os mais dignos de compaixão. Eu sou, eu sou, eu sou. A ressurreição e o triunfo final de Cristo. Mas em realidade Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que morreram. Com efeito, por um homem veio a morte, e é também por um homem que vem a ressurreição dos mortos. Como em Adão todos morrem, assim em Cristo todos serão vivificados. Cada qual, porém, na sua própria categoria. Como primícias, Cristo, depois os que pertencem a Cristo por ocasião da sua vinda. A seguir será o fim, quando ele entregar a realeza a seu Deus e Pai, depois de destruir todo o principado e toda autoridade e poder. Pois é preciso que ele reine, até que Deus ponha todos os seus inimigos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Com efeito, Deus pôs tudo debaixo de seus pés. Ora, quando ele disser tudo está submetido, isso evidentemente não inclui aquele que lhe submeteu todas as coisas. Mas quando tudo lhe estiver submetido, então o próprio Filho se submeterá
aquele que lhe submeteu todas as coisas para que Deus seja tudo em todos. Se não fosse assim, o que pretenderiam aqueles que se fazem batizar em favor dos mortos? Se os mortos absolutamente não ressuscitam, por que então fazer-se batizar em favor deles? Porque também nos exporaríamos a tantos perigos? Diariamente corro risco de vida, tão certo, irmãos, quanto vós sois a minha glória no Cristo Jesus. Nosso Senhor. Se for por motivos humanos que em Éfeso lutei contra as feras, e o que teria ganho com isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, pois amanhã morreremos. Não vos deixeis seduzir, as más companhias corrompem os bons costumes. Voltai a viver na sobriedade, como se deve, e não pequeis mais, pois alguns de vós continuam em total ignorância sobre Deus. Isso eu vos digo para a vossa vergonha. Eu sou, eu sou, eu sou. O primeiro Adão e o último Adão. Mas dirá alguém que forma é o que os mortos vão ressuscitar? Com qual corpo voltarão? Insensato, aquilo que semeias morre primeiro, só depois é vivificado. E o que semeias não é a planta já desenvolvida. Como será mais tarde? Mas um simples grão, digamos, de trigo ou de qualquer outro cereal. E de acordo com sua vontade, Deus dá um corpo a esse grão, como dá a cada uma das sementes o seu corpo particular. Nem toda a carne é a mesma. Uma é a carne dos humanos, outra dos animais, outra as das aves, outra dos peixes. Há corpos celestes e corpos terrestres. Um é o brilho dos celestes, outro é o brilho dos terrestres. Um é o brilho do sol, outro o brilho da lua, e outro o brilho das estrelas. E até de uma estrela para outra há diferença de brilho. Coisa semelhante acontece com a ressurreição dos mortos. Semeado corruptível, o corpo ressuscita incorruptível. Semeado na humilhação, ressuscita na glória. Semeado na fraqueza total, ressuscita no maior dinamismo. Semeia-se um corpo só com a vida natural, ressuscita um corpo espiritual. Se existe eu sou, eu sou, eu sou. Se existe corpo só com a vida natural, existe também corpo espiritual. É como está escrito, o primeiro homem, Adão, foi um ser natural dotado de vida. O último Adão é um ser espiritual e que dá vida. Veio primeiro não o ser espiritual, mas o natural. Depois é que veio o espiritual. O primeiro homem formado da terra era terrestre. O segundo homem veio do céu. Qual foi o homem terrestre? Tais são os terrestres. E qual é o homem celeste? Tais serão os celestes. E como já trouxemos a imagem do terrestre, traremos também a imagem do celeste. Irmãos, eis o que quero dizer. A carne e o sangue não podem receber de herança o reino de Deus, nem a corrupção receber de herança a incorruptibilidade. Eu sou, eu sou, eu sou. A vitória final. Vou ainda revelar-vos um mistério. Nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Num instante, no piscar de olhos, ao soar da trombeta final. Pois a trombeta soará, não só os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, mas nós também seremos transformados. Pois é preciso que este ser corruptível se vista de incorruptibilidade e esse ser mortal se vista de imortalidade. E quando este ser corruptível estiver vestido de incorruptibilidade e esse ser mortal estiver vestido de imortalidade, então estará cumprida a palavra da Escritura. A morte foi tragada pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças sejam dadas a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, progredindo sempre na obra do Senhor, certos de que vossas fadigas não são em vão no Senhor. Eu sou, eu sou, eu sou. Oremos uma oração da Divina Mãe Maria para fechar essa leitura deste mês. Ave Maria, cheia de graças, Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres.
Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos amados, agora e na hora de nossa passagem. Amém. Jesus, Maria e José. Fé e equilíbrio em todas as direções. Obrigado por essa leitura sagrada em Coríntios, 15º capítulo. 15º capítulo, exatamente. A ressurreição de Cristo. No momento que estamos vivendo agora, reflitam sobre tudo o que foi dito e sintam em vossos corações. Assim, termino por aqui. Gratidão diante do Cristo, diante do Pai e diante dos vivos e dos mortos, porque tudo é o que sempre assim será. I am, I am.